Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos a grato prazer de receber Geraldo Moreira Martins, advogado, pedagogo. Eu sou formado em letras. Pedagogia, né? Não, eu fiz letras. Letras, né? Direito e letras. E um punhado de pós-graduação em literatura, letras, etc. Direito do trabalho, processo do trabalho, gestão de pessoas. E lá de Fervedouro, Carangola, Minas Gerais. Carangola, Fervedouro, a terra do nosso Barbosa e Max. Isso. O Valker Batalha, da turma aí. Luiz Fernando. Tem uma ligação muito boa com o pessoal da Barbosa e Max, entendeu? Lá é uma terra muito boa, né, para se morar tranquilo, o clima saudável, não tem esse calor que nós temos. Apesar de que eu gosto do calor. Eu, quando vim para aqui, na minha juventude, a coisa que mais me agradou foi o calor. Mas você veio para Valadares em função de quê, Geraldo? Você é funcionário público do Ministério? Hoje eu sou servidor da Justiça do Trabalho. Do Trabalho, né? Isso. Quando eu vim, eu tinha anseios de fazer algo além que eu tinha formado. Você veio para trabalhar na Justiça aqui? Não. Eu vim para estudar. Estudar aqui? Eu vim jovenzinho, com 22 anos. Você veio fazer Isso. Havia terminado o segundo grau lá em Fervedouro, Carangola. Na verdade, São Francisco do Glória, que também é uma cidade vizinha. E eu queria fazer algo mais, não queria parar por ali. Mas a minha vinda foi acidental, porque eu e minha mãe recebemos um telefonema que minha irmã, que já tinha vindo para cá... morava aqui em Valadares? Minha irmã havia vindo para cá há coisa de 1 ano, 2 anos. E nós recebemos um telefonema que ela estava internada e o marido dela trabalhava viajando, ela com 2 crianças. E precisava de apoio. De apoio. Aí eu e minha mãe viemos à noite, às correrias. Eu deixei meu trabalho lá, que eu tinha um emprego lá na área de contabilidade. Deixei o trabalho, no outro dia foi que eu liguei para lá falando que eu tinha viajado. Aí eu fiquei dando apoio para minha irmã, eu e minha mãe. Ficamos 2 meses apoiando minha irmã no tratamento dela. E logo após a minha irmã estar estabilizada, né, do problema dela, eu fui procurar emprego. E dei sorte. Primeira tentativa eu consegui na Coca-Cola, que na época era fábrica, né? Hoje... Quem que era? Era o Brito? Eu creio que sim. O nosso gerente administrativo era Mozart. O Mozart? Isso. Deixa eu falar para você, Geraldo. Eu devo tanta obrigação a esse Mozart. Vou te Gente falar muito por boa, quê. Mozart. Vou te falar por quê. Tenho saudades dele. Eu fui presidente aqui da FUNSEC, que era um órgão, era uma fundação municipal voltada para o esporte, a cultura e o lazer, entendeu? E tudo que eu precisava, eu ia atrás da Coca-Cola. E o Mozart... É lamentável que tenha fechado a fábrica aqui, né? Então, a Coca-Cola, a Valadares deve muito à Coca-Cola, entendeu? Não só pela indústria, né? Porque tinha, eu não sei, tinha muito funcionário. Tinha. E eles eram muito presentes nas promoções culturais, esportivas da cidade, entendeu? E nós fizemos muita coisa com o apoio do Mozart, do Braulio. Conheceu o Braulio? Braulio, sim. Na área de vendas, né? Isso. E de promoção, entendeu? O interessante é que eu saí procurando emprego. O primeiro lugar que eu entrei foi na Coca-Cola. Aí a pessoa da portaria anunciou que tinha alguém querendo falar. Inclusive, eles tinham encerrado um cadastro, um mini concursinho, né, de entrevistas para emprego. Eu cheguei atrasado. Mas o gerente, quando conversou comigo, ele falou assim, olha, eu vou te ouvir, vamos fazer relevar entrevista. Isso aí. Não, vamos fazer entrevista, você vai conversar com a psicóloga e vamos te deixar num cadastro de reserva. Aí eu fiz o teste, né, me aplicaram o teste, conversei com a psicóloga. Aí, terminados os testes, ele me falou, então, nós já preenchemos as vagas, você chegou atrasado, mas vamos te deixar no cadastro de reserva. Se houver oportunidade, vamos te chamar.
E como nós estávamos falando do Pico da Ibituruna, no dia seguinte, eu e minha mãe fomos conhecer o pico. Fomos a pé. A pé? Nossa, custamos chegar lá. Chegamos lá meio-dia. E ficamos um pouco, voltamos novamente a pé. Quando chegamos à noite, tinha um recado para mim, que haviam ligado a Coca-Cola para eu ir lá. No dia seguinte, fui, né, claro, para saber o que seria. Me falaram que gostaram da minha entrevista, do meu perfil, e que iriam me dar a oportunidade, mesmo que já tendo contratado outras pessoas, mas iam me dar a oportunidade. E eu fiquei. Isso aí foi que me fez permanecer aqui. Você ficou quantos anos? Eu fiquei lá 8 anos. 8 anos lá na Coca-Cola. Aí fiz meu curso de Direito, terminei meu curso de Direito. Você fez na Fadvale? Fadvale, isso. Terminei em 1990. Aí quando eu terminei o curso, final do ano, eu pedi para sair. Pedi para sair, fui advogar um pouco, né? Fiquei alguns anos advogando e depois, em 1996, eu fiz o concurso da Justiça do Trabalho e deixei a advocacia e estou lá até hoje na Justiça do Trabalho. Ô, Geraldo, o que você faz na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, o meu cargo é de analista judiciário. Eu atuei na segunda vara por um tempo e depois já tem 15 anos que eu estou no setor de distribuição, que é o foro da Justiça do Trabalho. Eu atendo como atermador. Como é que chama o negócio? Atermador. Atermador? Isso. Tá pior que o meu ufologia. Mas então, aquelas pessoas que precisam entrar com o processo judicial e não conseguem através dos advogados particulares, eu faço esse trabalho. Tipo servidor, como é que é? Como se fosse um defensor público, né? Mas não é a nomenclatura do cargo, né? É outro nome. Então, eu dou assistência entrando com o processo judicial para essas pessoas e faço outras atividades também, né? Lá dentro eu faço outras atividades, substituo a chefia do foro nos afastamentos dela e outras atividades internas. Porque hoje nós somos muito poucos lá. No meu setor deveríamos ser 7 servidores e estamos apenas de 3. Então a gente acaba tendo que fazer... Trabalhando dobrado lá. Mas é muito bom, porque como tem aquele ditado, o carro apertado que canta, a gente acaba tendo outros conhecimentos, né? Atuando em outras situações. Mas, Geraldo, essa parte da Justiça do Trabalho diminuiu muito, né? Diminuiu nos últimos tempos. Em função dessa dificuldade para poder ingressar juizar, né? É engraçado que com a ascensão de informática, hoje os processos são todos eletrônicos, a impressão que a gente teria é que iria ter mais processos. E está tendo menos processos. Depois que virou tudo eletrônico, né? As audiências são online, é tudo virtual, deu uma queda significativa. Temos menos processos hoje. Ainda bem, né? Não sei como será daqui para frente, né? Eu estou para aposentar, acho que final do ano já estou indo, mas a tendência é realmente... Necessidade as pessoas sempre terão, né? Porque os empregadores e os empregados, esse conflito do emprego, né? Dos acertos trabalhistas, eles nunca são da forma que deveria. As empresas acertam, fazem acertos com os funcionários, mas sempre fica algo a reclamar. Então, eles são precisos... Parece que diminuiu bem isso, né? E também tem a questão dos contratos que não são registrados, as pessoas trabalham sem ter a CTPS anotada, e aí o prejuízo é muito maior. Esses têm mais necessidade do apoio da justiça para ter resolvido a sua situação. Né? E fica caro hoje, né? Se não assinar a carteira. Fica muito caro. E as mudanças vão acontecendo. A questão do fundo de garantia hoje, a pessoa tem 5 anos para reclamar seus direitos. Então, se a pessoa trabalha num local 10 anos, 15 anos, 20 anos, não foi recolhido o FGTS, o Fundo de Garantia, quando ela sai, ela só vai poder reclamar os 5 últimos anos.
prejuízo é imenso. Deixa Né? eu te perguntar, é por curiosidade, entendeu, Geraldo? Porque é uma oportunidade de ter um servidor público aqui na área da questão trabalhista. Essa escala 6x1, fala para nós um pouquinho sobre ela. Você que tem experiência, você tem... Então, a maioria das empresas, elas precisam dessa escala 6x1 pela atividade delas. Né? Tipo de atividade. Elas né? mantêm esse funcionamento dos 6 dias da semana, elas precisam. Mas tem o outro lado, que o empregado também precisa descansar. Então, essa mudança da escala 5x2, eu acho que vai precisar de ser adequado isso, né? As empresas fazerem um certo revezamento para dar condição do descanso dos 2 dias da semana. E quem trabalha tendo seus repousos regulares, eu acho que até produzem mais. Porque se a pessoa trabalha 6 dias, ela só tem um dia. Poder... Às vezes nem é para descansar, é para resolver as coisas pessoais. A fadiga do dia a dia, o cansaço, o estresse. Eu acho que a produção nem é tão satisfatória como poderia ser se ela realmente tivesse o tempo disponível para o seu descanso e também um tempinho para resolver suas coisas pessoais. Agora, a dificuldade talvez seja adequar alguns setores, né? Exatamente, adequar alguns setores. Eu creio que se por acaso, né, a pessoa trabalha no sábado, a grande maioria trabalha meio expediente no sábado. Então, dá folga para alguém, ou na quarta, ou na quinta, e essa pessoa que folgou quarta ou quinta, ela vai no sábado. Vai precisar contratar mais, isso aí é inevitável, né? Porque mesmo fazendo essa escala de revezamento, eu acho que não vai dar para ficar condizente com a necessidade. Mas é necessário. Bom, nós estamos aqui... A gente do serviço público, a gente tem... A escala já é 5x2 mesmo, né? A gente vê que realmente é muito bom. É necessário que isso também seja direcionado para a CLT também, né? Os seletistas terem essa oportunidade de descanso. Nós estamos aqui conversando com Geraldo Moreira Martins, que é membro da Academia de Letras, e tem como patrono Zé Luiz do Rego, né? José Lins do Rego. José Lins do Rego. Zé Lins do Rego. E a conversa é sobre isso, entendeu? Como é que está o José Lins do Rego? Então, o José Lins do Rego é um escritor regionalista, né? Ele é brasileiro um escritor brasileiro do século XX. Ele integra o movimento regionalista do Nordeste. Ele participou do movimento literário, do modernismo de segunda geração. E ele é patrono da Academia Paraibana de Letras. Ele é paraibano, né? Paraibano, isso. Ele nasceu em 3 de junho de 1901. Engraçado é que não viveu muito, né? Ele faleceu. Esses escritores todos, né, vivem um pouco, né? Eu tô com 80, entendeu, Geraldo? Acho que eu já estou passando. Não é muito, não, mas pode viver então muito mais. Mas eu acho que 50. Caramba, os caras viviam com 50, morreu com 50 e tantos anos. Ele faleceu em 1957, 12 de setembro de 1957. 50, quantos anos? 56 anos. O Gonçalves Dias foi aqui o último aqui que nós... foi até o Dr. Jorge Simões que falou sobre o Gonçalves Dias. Morreu com 43 anos. Eu acho que deveria ser o contrário. Porque a vida do escritor, eu acho que a gente tem uma oportunidade de... Eu não sei, pelo menos eu sinto assim. Enquanto a gente escreve, a gente parece que é transportado para uma outra vida. É uma terapia, né? Eu considero. Uma terapia, Eu considero. Porque eu costumo dizer que o escritor vive várias vidas. Quando ele incorpora um personagem, ele passa a viver aquele personagem. Então, se a gente cria um personagem, é porque a gente tem simpatia por aquela ação que vai ser gerada. Então, a gente vai viver com alegria aquilo ali.
apesar de que vai ter momentos também de conflitos, né? Então vai ter que ver os conflitos também. É uma criação, né? É uma criação, exato. Mas eu acho que a vida do escritor deveria ser mais longa. Enquanto a gente escreve... Você está com quantos anos? Hoje eu estou com 65. 65. E 5. Uhum. Me sinto com menos. Ah, é? Internamente. Por fora, eu acho que está condizente com 65, mas o meu espírito... A lataria tá... o meu espírito continua de jovem. Eu Isso me é importante, sinto... Só sinto que eu tenho 65 quando chego na frente do espelho. Deixa eu falar para você, Geraldo. Alguém pergunta, você está com 80 anos, qual que é o segredo? Eu falei, olha, o segredo é o seguinte, é humor. Exatamente. Gostar de falar bobagem. Você falou que gosta também, né? Aí eu falo. Onde tem liberdade, eu falo. Claro. Nós temos uma turma de boteco. Eu tenho um clube de pickleball, é um esporte, entendeu? E nós temos uma turma. Hoje, né, hoje é quinta-feira aqui que nós estamos gravando. À noite a gente reúne só para falar bobagem. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente morre de rir. Faz bem para a alma, a gente... Porque se você for levar a vida só coisas sérias, resolvendo coisas, problemas, aí o momento que você tem de sobra, você vai dormir... Fica uma vida muito pacata, eu acho. Eu acho que a gente tem que ser mais aberto para a vida. Tem o momento da seriedade, de levar tudo a sério, dos compromissos, das responsabilidades, mas tem que ter o momento do lazer, da descontração, ficar à vontade, rir, brincar. Né? Ô, Geraldo, você falou que o Zé Lins do Rego, né? Isso. Ele é da Paraíba, regionalista, né? Isso, escritor regionalista. Ele escreveu muita coisa sobre engenho, né? Engenho, gostava da isso, cultura. A usina de cana-de-açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar. Tem os 5 livros que integram o ciclo. E o primeiro livro dele é O Menino de Engenho. Teve o início, o ciclo com o Menino de Engenho. Depois veio o Doidinho, o Banguê, Usina, o Tem Moleque Ricardo, né? E, então, esse ciclo. Agora, o livro dele, dessa parte do ciclo de cana-de-açúcar, o que mais marcou a obra-prima dele é Fogo Morto, né? Fogo Morto. Fogo Morto. Esse livro, ele fecha o ciclo da cana-de-açúcar. O Menino do Engenho é muito conhecido, né? Muito conhecido, é. Esse Fogo Morto não... Você já leu esse livro? Eu li esse livro, Fogo Morto. Inclusive, eu fiz povo, acabei de ler Salva o Fogo, do Itamar Vieira, um baiano aí que está fazendo sucesso. O Fogo Morto ele é uma expressão utilizada no Nordeste para denunciar a inatividade das usinas, dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Esse Fogo Morto ele é isso. É uma expressão contundente, uma visão do processo de mudanças sociais, aquelas mudanças econômicas do Nordeste brasileiro. O que é? Não entendi bem. O Fogo Morto significa o quê? A falência dos engenhos de cana-de-açúcar. A falência? É tipo o apagar do fogo das usinas, né? Já deu, né? Já não... E aí os engenhos de cana-de-açúcar param de produzir, então é como o fogo se apagou, o fogo morto. Entendi. Aí começam as usinas, aí vem a evolução toda, aquela evolução econômica após as usinas, né? E esse Fogo Morto ele é ambientado na zona rural nordestina da Várzea do Paraíba, no final do século XX. Século XX, o Fogo Morto ele é de 1943. Mas será que o engenho existe ainda? Não, né? É claro que não, né? Talvez exista como até um museu, quem sabe, né, de preservação. É possível. Eu não tenho notícias se ainda existe esse engenho lá. É como a nossa açucareira aqui. Não é? A açucareira é de 1940 também. E é um patrimônio que tem que ser preservado, né? Tem que ser preservado. E o Fogo Morto é o livro, é considerado o último romance dessa saga nordestina.
E ele fecha esse ciclo. Eu estou me lembrando do trabalho que eu fiz, da apresentação do livro, né? Esse livro é dividido em 3 partes, que tem o mestre José Amaro, o engenho do Seu Lula e o capitão Vitorino Carneiro. São as personagens maiores. 3 partes do livro. São o 3 livro é partes. dividido em 3 partes, isso. Essa narrativa, ela retrata os 3 fracassos, porque a primeira parte, que é do Coronel José Amaro, ele é solitário, ele se sente... Ele passa por várias fases da vida dele. Tem uma filha que é problemática, problema de saúde, ela vive mais solitária mesmo. E a esposa dele, que é a Adriana, acho que é a Adriana mesmo, a esposa dele, chega num momento da vida que ele até suicida. A vida dele vai chegando... Vai tendo aquela fase... Será que foi por causa de conta? Não creio que tenha sido por causa de conta, não. Mas, então, são 3 fracassos, por isso esse José Amaro, ele suicida, o engenho tem essa quebra essa queda, né? O Seu Lula, que é o engenheiro lá, que ele é casado com a... Eu esqueci o nome da esposa dele, gente. Eu sei que ele leva o engenho ao fracasso. O engenheiro Seu Lula, ele era muito religioso, frequentava igrejas assim constantemente, mas não cuidava muito bem desse engenho. Então, não administrava muito bem o engenho. Esse romance é a história do engenho, né? É a história do engenho, isso. Mas também tem a parte política, né? Esse romance tem a parte política também. E que época que é esse que ele escreveu? 1940? 1943. Foi na época da ditadura Vargas. E o capitão Vitorino Carneiro, também da Cunha, é um personagem... a última parte do livro é um personagem marcante também. Ele não era de uma classe social bem conceituada, mas queria ser. Ele queria um lugar no sol. Exato. Queria ostentar uma posição social que não tinha. Isso até foi motivo de chacota, porque ele era chamado de paparrabo. Paparrabo? A molecada fazia chacota com ele. Paparrabo? Paparrabo, isso. Tem até algumas dúvidas acerca de por que paparrabo, mas, segundo muita coisa que eu vi, ele cortava o rabo dos animais e também cortava o próprio cabelo, bem rente à nuca. Acho que tem origem disso aí, esse paparrabo. E a molecada vivia fazendo chacota com ele. Paparrabo. Isso. Geraldo, deixa eu te falar. Só para a gente cortar um pouquinho. As pessoas estão lendo pouco, né? Muito pouco. Hoje as pessoas... Internet, né? Tudo no celular, a pessoa o tempo todo ali em mensagens. Ninguém pega mais um livro para ler. É raro. Isso desanima a gente como escritor, né? E também... para a pessoa que deveria ler mais é prejudicial, porque a leitura ela abre muito a mente da pessoa, doido, né? Ela é fundamental. É uma viagem, né? E do conhecimento, o desenvolvimento intelectual mesmo, né? A capacidade de se comunicar, de se expressar. Quem lê tem essa facilidade. Quem não lê... É uma pena, né? Porque um amigo meu fala comigo o seguinte: Toninho, ter um filho não é difícil, o problema é criá-lo. Exatamente. Né? Plantar uma árvore também não é difícil, o problema é regá-la. E também escrever livro não é difícil. Não é. O problema é ter alguém para ler. Hoje a leitura, as pessoas estão com muita preguiça de ler mesmo, né? Mas a gente não pode perder o incentivo de escrever por isso, porque eu acho que é uma satisfação pessoal. Eu gosto de escrever, e o que eu escrevo,
Se as pessoas lerem, vai ser maravilhoso. Mas só o prazer de produzir, de escrever, já é gratificante. Mas, ô, Geraldo, sabe o que é? Eu acho que o escritor, você que é escritor, eu também sou metido a escritor. As pessoas têm que escrever simples, entendeu? Eu gosto. A narrativa tem que ser Exatamente, simples, entendeu? isso. E você pega, por exemplo, esse prêmio Nobel da literatura agora, esse húngaro, o livro chama não sei o que, Tango. Eu comecei a ler, troço difícil, aquelas orações enormes, entendeu? Então é o seguinte, torna-se uma leitura um pouco chata, entendeu? Não anima. A escrita ela precisa de ser usar os termos adequados, né? Obedecer às normas gramaticais, às normas da escrita culta, da linguagem culta, mas tem que ser uma linguagem simples. Você é um especialista em língua portuguesa, né? Eu dei aula há muitos anos. De português? De contabilidade. De contabilidade. E português também. Mas eu não era formado em nada de letras. Eu dei aula de português com o meu aprendizado de segundo grau. Ô, Geraldo, as pessoas leem pouco, mas também escrevem mal, né? Muito mal. Mas eu tive muita sorte porque, como eu estudei em colégio de interior, era uma escola conceituada e, na verdade... Escola pública? Não era pública, era escola particular, a única da cidade. Mas eu consegui estudar nessa escola e tive professores excelentes. Então, eu tinha uma referência muito boa e, inclusive, o tempo que eu trabalhei com a escola, eu me espelhei nesses professores. E o aprendizado, eu saí com a carga de aprendizado significativa, já saí do segundo grau dando aula. Até de inglês eu dei aula. Mas, hein, Geraldo, eu, por exemplo, além de gostar muito de escrever essas coisas, eu gosto muito de matemática, entendeu? Mas há pouco tempo eu estava refletindo, falei assim, por que eu gosto tanto de matemática? É que os meus professores de matemática eram muito bons. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Porque então, o professor é o segredo da coisa. Exatamente. De português, então, eu tive 2 excelentes professoras. Na época a gente falava quinta, oitava, que já tinha terminado a fase de ginásio. Teve uma época de ginásio, né? Logo após veio quinta, oitava. Foi professora... Você é da época do ginásio? Não. Quando eu comecei, tinha terminado a fase de ginásio, já era quinta, grau, oitava. Né? Mas professora excelente, aprendi muito. E segundo grau, também foi maravilhosa essa professora. Elas eram irmãs, inclusive. Essas 2 professoras que deram aula para o primeiro grau, quinta, oitava, e a outra para o segundo grau, eram irmãs. Maravilhosas, uma didática excelente. Eu aprendi muito. Já saí dando aula. Dei um períodozinho curto de inglês e quando eu mudei para aqui é que eu comecei. Dei aula de português vários anos. Geraldo, por que está ruim assim o ensino, hein? Que você... Pois é, eu acho que, na verdade, falta muito interesse dos alunos, né? Muita falta de interesse. E hoje não se pode cobrar muito quando se cobrava antigamente. Porque antigamente era cobrado de fato, né? E as professoras eram bravas. Bravas. Quando eu parei de dar aula em 2001, até 2001 eu estava dando aula. Eu me lembro, quando eu finalizei, já estava naquela fase que não se podia reprovar mais. Então... Parece que eles vão voltar. Acho que agora vão poder reprovar. Com bastante modéstia, eu sempre fui bem exigente. Eu sempre cobrei. Então, você tem cara mesmo de professor bravo. Os meus alunos aprendiam de fato. Isso é importante, Eu não era carrasco de querer reprovar ninguém, mas eu cobrava. Mas era exigente. Né? Mas eu me lembro que foi, já nos finais que eu estava encerrando, em novembro de 2000, eu acho que foi de 2000 ou de 99, eu me lembro que o diretor de escola chamou a gente para a reunião de final de ano e falou que não ia poder reprovar. Quem tivesse alunos em recuperação, terminada a recuperação, caso não tivesse atingido o necessário para aprovação, a gente teria que dar trabalhos suplementares para até atingir a aprovação.
Então, assim, caiu muito. Os alunos já sabem que não vão ficar reprovados. Acaba tendo que fazer aquele manejo para eles passarem, né? Complementação de trabalhos, de atividades, até atingir a nota. Então, eles não têm muito interesse, não. E dificulta também, porque se a gente for mais enérgico, eles fazem reclamações. Não sei hoje como está, né? Mas nos finais que eu estava, qualquer coisa o aluno estava reclamando em secretaria. E acabava que o professor tinha que ser mais maleável. O Geraldo, o Salmo é o nosso assistente técnico, ele está falando que o tempo está esgotando. Mas eu gostaria que você falasse, você é escritor, né? Tem um livro, Os Filhos São para Sempre. Fala para nós aí, Geraldo, sobre isso. Então, o meu primeiro livro... Mostra aqui para aquela câmera, por favor. O meu primeiro livro, Os Filhos São para Sempre, eu escrevi inspirado numa situação minha mesmo, né? Pessoal, né? Uma situação pessoal. Eu tenho um filho que é adotivo. Uhum. E nós temos um relacionamento muito bom. Aliás, ele é praticamente tudo para mim. Ele tem que idade hoje? Hoje ele tem 40 anos. Uhum. E ele ficou no lugar do meu filho, que seria o meu filho biológico, foi abortado na época. E quando eu criei a afinidade de filho com este, eu recuperei uma culpa que eu trazia pelo aborto. Que a mulher abortou, embora eu não tenha participado do aborto, ela fez por conta dela, sem eu saber. Mas eu me senti culpado de alguma forma. E quando eu conheci o menino, criei afinidade de filho, parece que eu coloquei uma pedra sobre aquela culpa que eu trazia. Aquilo foi uma remissão, isso, né? E mais tarde, no meu relacionamento que eu tinha com a mulher, surgiram alguns conflitos na convivência, onde meu filho foi colocado em questão, e eu não consegui romper laços com meu filho em função do relacionamento amoroso que eu tinha. Então, eu escrevi Os Filhos São para Sempre, colocando ali o sentido que tem um amor verdadeiro, aquele amor paternal, e também direcionado para o amor do relacionamento conjugal, que não dá para a gente abrir mão de um filho em função de um relacionamento conjugal. São duas coisas distintas, né? Então, nenhuma pode interferir na outra. Mas eu fiquei, contra a parede. Eu teria que decidir ou meu filho ou o relacionamento afetivo. E eu não decidi romper com ninguém, mas houve um afastamento da minha namorada na época. Ela se afastou de mim. Nós estamos separados até hoje. Mas aí, eu demorei, não sei, quase 2 anos escrevendo esse livro. Deixa eu te falar, essa ode à amada por causa da moça? Oi? Você escreveu também uma ode à amada? Escrevi. É para a moça que você... Foi. Para essa moça que a gente teve esse relacionamento. Eu gosto muito dela até hoje. Eu nem considero que o relacionamento tenha encerrado, não. Eu trago comigo o mesmo amor, mesmo carinho, respeito. Mesma estima, né? Mesma estima. Mas, continuo dizendo, os filhos são para sempre. Não dá para a gente desistir do filho da gente, não. É isso mesmo. É isso aí, Geraldo. Eu quero te agradecer. E agora, com relação... A gente estava falando do José Lins. A gente não falou muito das obras dele, né? Eu estou me lembrando aqui do autorretrato. Ele escreveu um autorretrato dele, me chamou muita atenção. Eu acho que eu tenho, deixa eu me ver. Pode. Eu tenho esse autorretrato. Tem mais aqui. 3 minutinhos. Ele fala no seu autorretrato o seguinte, datado de 1947, esse autorretrato. O escritor assim se define. Tenho 46 anos, moreno, cabelos pretos, com meia dúzia de fios brancos, 1,74 m, casado, com 3 filhos e um genro. 86 quilos bem pesados,
muita saúde e muito medo de morrer. Me chamou a atenção ele dizer que tem medo de morrer. E morreu Acho cedo, que todo né? mundo tem medo de morrer, né? Tanto é que morreu com 56 anos, muito cedo. Não gosto de trabalhar. Não, Não fumo, durmo com muitos sonos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudade do é o sol. próprio do escritor, né? Não é próprio do escritor. Se chove, tenho saudade do sol. Se faz calor, tenho saudade da chuva. Vou ao futebol e sofro como um pobre diabo. Jogo tênis pessimamente e daria tudo para ver o meu clube campeão de tudo. Sou homem de paixões violentas. Interessante, né? Temo os poderes de Deus. E fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés. Amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Não sou mal pagador. Se tenho, pago. Mas se não tenho, não pago. E não perco sono por isso. Afinal de contas, sou um homem como os outros e Deus queira que continue assim. Eu achei interessante esse autorretrato. Muito interessante. muito honesto, né? E o José Lins faleceu no Rio de Janeiro. Foi em 12 de setembro de 1957. Ele tinha 56 anos. Ele foi vítima de uma crise hepática. E ele faleceu cedo por causa dessa crise hepática. Mas ele bebia, será? Pois é. Eu não li nada falando se ele bebia, mas muito provável, né? Porque eu acho que o escritor sempre bebe. Eu adoro a bebida, minha cerveja, meu vinho, não abro mão. Porque naqueles momentos que a gente está escrevendo... Você se identifica com ele? Um pouco, bastante. Me identifico com ele, sim. É igual quando ele fala assim, eu não sou mal pagador, também não sou. Se eu devo, eu vou pagar. Agora, se eu não tiver o dinheiro no momento, vai ter que esperar. Você gosta de trabalhar? Agora, de trabalhar eu adoro. De trabalhar eu gosto muito. Se eu pudesse, eu iria trabalhar até meus 100 anos, se eu vivesse. Mas eu quero descansar. Né? Geraldo, o tempo esgotou. Você é extremamente simpático, né? Obrigado, você também. Obrigado. Foi um prazer muito, muito grande te conhecer. Não te conhecia. Achava que você era o Geraldo Moreira, amigo meu, funcionário do Banco da Caixa Econômica Estadual, já aposentado há muitos anos, mas achava que fosse o Geraldo Moreira, meu amigo, que gosta de escrever também. Mas é um prazer te conhecer. O prazer é meu. Muito obrigado pela sua presença. Aliás, estou conhecendo você pessoalmente agora, né? Que eu vejo falar muito de você, falar muito bem. Muito obrigado. Mas não tive ainda a oportunidade da gente conversar, se conhecer pessoalmente. É o que eu tive hoje. Eu quero te agradecer, Geraldo, e quero também agradecer aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast. Muito obrigado. Ok, obrigado você também.